Paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos e irmãs do canal, primeiros passos na fé cristã. É muito bom estar com vocês mais uma vez hoje, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. E estamos nesse tema muito importante, nesse mês de Setembro Amarelo, trabalhando sobre a questão da saúde mental. E o tema de hoje que eu vou trabalhar é: o cristão pode ir ao psicólogo? O que vocês acham? O cristão pode ir ao psicólogo, sim ou não? Então nós vamos trabalhar nessa temática hoje, quebrando alguns paradigmas, para que nós venhamos trabalhar e estarmos alinhados com aquilo que Jesus ele nos ensina na sua palavra. É importante você que está no nosso canal, curte ele, compartilhe, você que não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho para você ficar se atualizando, que aí nós vamos sempre colocar mais vídeos. Então aí esteja conosco aí nesse canal, que com certeza você vai também contribuir conosco. Compartilhe também com aquelas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, que é os primeiros passos na fé cristã, que eles estão iniciando, que eles estão bastante tempo também maduros na fé. Então é importante você estar conosco, que fique até o final. No final tem umas recomendações que vai abençoar você e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, Mateus capítulo 9, versículo 12 vai dizer assim: Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessito de médicos são, mas sim os enfermos. Então, quem é que precisa de médico? Os doentes. Né? Então, se eu estou doente, eu preciso ir ao médico. Sim, irmãos. E a nossa mente, ela faz parte do nosso corpo. Né? Então, como eu preciso ir? Se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com a febre, se eu estou com dor no joelho, alguma situação, eu preciso ir no médico de alguma forma, porque Jesus, ele diz que nós precisamos ir no médico. Né? Sabemos que Deus ele cura, sabemos que Deus é aquele que tem o poder para curar, para sarar e libertar, mas Deus deixou para nós também a medicina, o conhecimento humano, para também nos ajudar. Então, o primeiro ponto que vamos trabalhar hoje, quebrando as crendices, somente doido precisa de psicólogo. O que vocês acham? Muitas pessoas no tempo de hoje dizem isso: não, eu não sou doido, preciso de psicólogo. Será que alguém que já é doido? Porque a pessoa doida é a pessoa que já está perdendo a noção das coisas. A pessoa que já está totalmente descontrolada. Será que as pessoas hoje, no mundo que vivemos, somente uma pessoa que está fora de si que precisa ir ao psicólogo? Né? Será que aquela pessoa depressiva, aquela pessoa que tem conflitos na alma, na sociedade, na sua vida, não precisa buscar uma ajuda? Não precisa buscar uma ajuda? Então aqui é muito importante. Então o psicólogo é obviamente aquele que vai trabalhar na nossa mente, no nosso comportamento. Ele vai usar técnicas. Ele vai usar o conhecimento, a experiência humana, né? É o conhecimento que Deus deu para os homens também, né? Que é o empirismo, a experiência humana, a sabedoria humana, né? E as técnicas que ele aprendeu. Para quê? Para chegar em pontos que nós não podemos chegar sozinhos, né? Para que venhamos nos autoconhecermos. Né? Então aqui é muito importante que o psicólogo é aquele que vai trabalhar nos conflitos internos entre nós, que nós sozinhos não vamos conseguir. Não precisar da ajuda de um psicólogo que vai trabalhar nessas questões justamente da psicologia da nossa mente, onde vai penetrar no profundo do nosso ser, para que nós venhamos ser expostos a essa situação, para que nós venhamos ser curados. Eu lembro que sem exposição não há cura. Naamã teve que expor as feridas da lepra para ser curado. Então, muitas vezes na igreja não vamos ter pessoas capacitadas e prontas para nos ajudar nessa questão. Né? Por exemplo, se eu for falar com alguém, né, que não tem o conhecimento equilibrado, que só pensa na questão da fé, não acha que não tem outro meio, é só espiritualidade, né? Ele vai descartar ir ao médico. Né? Por quê? Porque ele acha que só se cura pela oração, pela palavra de Deus, e isso é um meio pelo qual Deus pode usar, sim, né? Através da oração, através da palavra. Mas lembre-se que para uma pessoa ficar doente mentalmente, ela não ficou do dia para a noite. Né? Houve várias circunstâncias, processos que ela passou para chegar naquele ponto. Então, da mesma forma, a cura vai ser. Então, muitas pessoas querem usar a fé como se fosse uma mágica. Né? É uma oração que vai curar tudo, é um milagre. Não? E as pessoas querem assim. Hoje o mundo está imediatista. As pessoas querem a cura agora, é para agora, receba agora. Né? Mas não sabem que o processo da doença foi um processo de muitos anos. Então, e a cura vai ser da mesma forma. Né? Assim como Deus pode usar a nossa fé, Deus também pode usar um médico para curar. Deus também pode usar um profissional para nos curar. Deus pode usar um remédio para nos curar. Porque tudo que está nessa terra, todo conhecimento dessa terra, Deus deu para os homens. Né? Então é importante nós vermos extremamente amadurecida essa questão,
para que não devemos ficar focados só nesse ponto. Então, usar a fé é importante e também buscar a ajuda dos profissionais de saúde para que nós venhamos ser trabalhados, curados e sermos também trabalhando essas questões. Então, e muitas igrejas já têm esses apoios, né? Muitas igrejas já têm esses apoios de profissionais que se especializam, né? Nem só psicólogo, tem irmãos que se estudam nessa área, se preparam nessas áreas de cura interior, e eles estudam, se preparam e orientam as pessoas. Se for, é lógico que eles vão ver se estão realmente, se eles podem ajudar, ou passar um psicólogo, que é um profissional que está no limite mais alto. Uma pessoa que está próxima de suicidar, ela precisa de um psicólogo urgente, né? Ela precisa ir ser encaminhada para um psicólogo. Porque se ela corta os pulsos, ela está ali com o desejo de, falando para as pessoas que quer se matar e eu vou tentar ajudar de alguma forma e depois não dá certo, né, eu vou se sentir culpado com isso. Então é importante já encaminharmos essas pessoas para o quê? Para um profissional, um cara que sabe trabalhar essas questões, para que ele venha ser trabalhar de forma concreta. Amém? Segundo aspecto, ir ao psicólogo é falta de fé em Deus? O que vocês acham? Ir ao psicólogo é falta de fé em Deus? Se o próprio Jesus disse, né? Quem está doente, vá ao médico. Né? Se o próprio Jesus disse isso, o próprio Timóteo tomou um pouquinho de vinho com água misturado porque tinha um problema no estômago, né? Você vê biblicamente. Então como é que Deus vai nos ajudar, meus irmãos? Isso é que eu acho muito interessante, porque as pessoas pensam, né, que a minha fé em Deus, é Deus que vai me ajudar. Só Deus, eu só preciso de Deus, só preciso de Deus. E como é que Deus vai nos ajudar, irmãos? Através de quem? Através de quem? Me diga aí. Deus vai nos ajudar, meus irmãos, através de pessoas. Irmão, não é um anjo que vai descer do céu e dizer, meu filho, vem cá, eu vou fazer para você um tratamento aqui, você vai falar e eu vou conversar com você aqui. Não, irmãos. Deus vai enviar pessoas para nos ajudar, irmão. Pare de ser esta fé muitas vezes que Deus vai enviar pessoas para nos ajudar. Igual o irmão estava lá no meio do mar, né, morrendo afogado. E Deus me ajuda. Aí Deus mandou uma jangadazinha. Depois Deus mandou um barcozinho. Deus mandou um helicóptero. Não quero não, quero é Deus. E o cara morreu afogado, chegou no céu e disse, Senhor, tu me ajudou? Tentei lhe ajudar. Eu enviei jangada, enviei barco, enviei helicóptero, você disse que você não quis. Então muitas pessoas é assim, irmãos. E acho que a fé em Deus é uma fé só lá no alto, e ele não vê que Deus vai enviar aqui, ó. É aqui na terra, nas coisas materiais que Deus vai enviar para nos ajudar. Então nós temos que perceber essas coisas, irmãos, que Deus vai nos ajudar. Com muitas coisas na Bíblia, você vê lá que Deus enviou o profeta, vai lá, pega um pouquinho a pastinha de figo aí, come e você vai ficar curado dessa doença aí, dessa enfermidade. Então é coisas naturais, né? As pessoas pensam que Deus só que é coisas extraordinárias, milagrosas, não vê que Deus trabalha nas coisas simples da vida. Né? Isso nós temos que ter. Então, e a psicóloga de fé? Não. É fé em Deus. Porque Deus deu aos homens o entendimento. Deus deu a natureza, os remédios para nós também. Então, ir ao médico não é uma falta de fé. E também Tiago 5,16 diz assim, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para seres curados. Então, a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Então, irmão, ir ao psicólogo é você procurar uma ajuda, é você se abrir, é abrir seu coração, porque tem doenças que é só aqui, ó, botando para fora. E só alguém preparado, que não vai lhe julgar, que não vai dizer que você está endemoniado, que vai dizer que você não está com falta de fé, né? Só alguém preparado, equilibrado espiritualmente e emocionalmente, alguém que tenha um profissional, que vai lhe ouvir, que vai lhe entender, que vai lhe orientar de forma correta. Né? Então é isso que nós devemos entender, irmãos. Porque nós não viemos estar procurando pessoas erradas, tem muitas vezes líderes mal preparados, que vão nos orientar errado. É só fazer uma campanha, é só fazer oração, é só ler a Bíblia, né? E vai achar que é só isso, e vai dizer que você quer demônio, vai expulsar demônio, vai dizer o quê, e muitas vezes não é só isso. Né? E tem líderes também muito preparados, que vão nos orientar corretamente. Né, que vão nos ajudar, tem preparação, tem conhecimento, tem que buscar conhecimento, são pessoas que estão equilibradas neste mundo moderno que vivemos hoje. Nós temos que buscar pessoas preparadas, pessoas que busquem o conhecimento diariamente, pessoas que são sábias, né, que se atualizam. Então nós precisamos buscar pessoas realmente que você vê que são maduras na fé e que vão nos ajudar. Então é necessário sim, procurarmos uma pessoa profissional, procurarmos sim um líder preparado, um líder que seja maduro, que seja uma pessoa de confiança, que não vai ficar falando e condenando, que não vai ficar falando para vocês problemas para outras pessoas. Então,
A Bíblia nos orienta, confessai, portanto, os vossos pecados uns para os outros. Né? Onde está doendo? Onde é a minha dor? Né? Eu tenho que falar isso. Onde foi que eu errei? Se é pecado, eu tenho que tirar para fora. Né? Então eu preciso me esvaziar de mim, esvaziar essa coisa que está me perturbando. Né? Isso vai ser procurando ajuda, né? Ajuda de pessoas, eu falo novamente, pessoas equilibradas e sábias. Terceiro aspecto, amados irmãos, problema psicológico é somente demônio? Uma pessoa passando por problema psicológico, será que é demônio ali, é só o demônio agindo na vida dela? Né? Será que um pastor que se matou, suicidou, né? Será que ali foi só os demônios que possuíram ele, levaram ele a cair? É só isso? Né? Nós temos que entender, amados irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 3, que nós somos constituídos de quê? Corpo, alma e espírito. Vou repetir, corpo, alma e espírito. Nós não podemos olhar para nós e dizer que nós somos só espiritual. Não, nós somos constituídos pelo corpo. Né? O nosso corpo tem todo o funcionamento elétrico, químico, de hormônios, de substâncias. Né? O nosso corpo é um corpo muito complexo. Então, nosso corpo pode, em algum momento, nosso cérebro, para funcionar corretamente, pode ter uns ajustes quimicamente. Né? Pode ter uns ajustes de química do nosso cérebro que vai verificar, o cara vai entrar em uma depressão. Por quê? Porque não se alimenta bem, porque não dorme bem, né? Porque só pensa as coisas ruins. Né? Então, se uma pessoa não é uma pessoa saudável, né, ela vai ficar doente. Né? Então, só o profissional que vai ajudar ela. Né? Então, não é um problema espiritual, é um problema físico, é um problema do corpo. É o corpo daquela pessoa que não está bem. E por isso que está refletindo isso na sua vida. Então, não é demônio, irmãos. É lógico que o demônio é um aproveitador dessa situação. Né? Então, o cérebro, desequilíbrio do cérebro, traumas de infâncias, pessoas que tiveram traumas, foi abusado quando era mais novo, quando era criança, foi abusado de alguma forma por algum familiar ou alguém conhecido, né? Carrega esse trauma, essa ferida na alma, esta dor, decepção, comportamentos doentios, né? Tudo isso são situações que vão se acumulando no decorrer da nossa vida, né? E ali nós temos um grande inimigo em nossas almas que ele nos conhece, né? E ele vai ficar ao nosso derredor, né, esperando a oportunidade para nos atacar. Então ele vai usar essas situações, porque ele sabe como é que foi a nossa vida no passado, ele sabe os nossos traumas, sabe o nosso defeito, né, e ele vai trabalhar justamente o quê? Para se aproveitar dessas anomalias de nossa vida, para gravar nossa vida e manipular nossos pensamentos. Então, é isso que ele vai trabalhar, nos deixar doentes, né, nos deixar nos vícios, né, que muitas vezes pessoas que estão numa situação dessa aí, de desequilíbrio psicológico, onde é que ela vai? Geralmente vai para a bebida, vai para a droga, pornografia, outros pecados para compensar a sua dor, né? Para fugir daquela situação de dor que ele vive, ele procura um vício, né? Um vício para compensar, para fugir daquela situação. Então muitas pessoas estão e pelo contrário, ficam mais doentes ainda, em vez de ficar boa. Então, irmãos, não são demônios, nem sempre é demônios. Os demônios são aproveitadores dessas doenças mentais. Né? Ele vê que tem alguém que está doente, que está triste, que está depressivo, alguma situação que ele vivenciou. Né? E aí o demônio vai lá e coloca seus pensamentos. E aquela pessoa, se não resistir ao inimigo, se não resistir a esses pensamentos, vai ser dominada, manipulada e vai ficar mais doente ainda. Né? Isso que a Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não? Então o diabo ele é um aproveitador das doenças mentais. Né? Ele se aproveita da nossa fraqueza para nos manipular, nos dominar e nos destruir até chegarmos à morte. Né? Então isso é muito importante, nós devemos ter em mente. Então, irmãos, em Efésios 6, 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que eu posso vencer essas questões também na minha mente? Através do escudo da fé. Olhando para a palavra de Deus, olhando para o Senhor, né? Não ficar se apavorando, não ficar com medo, criando monstros, mas é confiar no Senhor, confiar em Deus e procurar ajuda. Né? Problemas psicológicos, problemas de ansiedade, de depressão, problemas de vários tipos de pessoas que ficam escutando vozes, pessoas que ficam com mania de perseguição, pessoas de vícios, tudo isso são sinais de que aquela pessoa não está bem mentalmente e existe um ataque espiritual naquela pessoa
se aproveitando daquela situação para levar aquela pessoa a uma situação de morte. Por isso que é importante, se eu tenho essas pessoas, levar para a igreja e também levar para o profissional de saúde, né? Um bom profissional de saúde, para que essa pessoa também venha ser cuidada, levando em consideração que a pessoa é corpo, alma e espírito, tratando a vida espiritual e tratando a vida emocional, a vida do corpo, a vida da alma. Então nós temos que ter esse conceito, irmãos. Nós somos corpo, alma e espírito. Se você trata só o espiritual, mas o corpo está doente. Se você se alimentar ruim, se você não faz exercício físico, você vai ficar doente. Mesmo você indo para a igreja, orando, você é uma pessoa espiritualmente boa. Então, você tem que ter essa consciência disso. Então, quais recomendações eu dou para você, irmãos? Procurar um bom profissional de psicologia e principalmente sendo um profissional de psicologia, sendo cristão. É muito importante que seja uma pessoa que tenha um alinhamento cristão, que crê na Bíblia, crê em Deus, né? Para que eu também não venha um profissional de psicologia que entra na linha de Freud, que Freud ele tem uma linha, ele é um pouco ateísta. Então nós temos que buscar uma linha de psicologia cristã, que crê na Bíblia, crê em Deus, crê que a vida espiritual é importante e também uma ajuda profissional também é importante. Então, se você está passando por crise nessa área da mente, além de você procurar profissional, além de você fazer as práticas de exercícios físicos, cuidar do seu corpo, da sua saúde, procure servir ao próximo. Procure um trabalho na igreja, procure um trabalho social, procure se envolver em ajudar o próximo. Isso também é um dos meios pelo qual Deus vai lhe usar para que você venha ser aí curado. Então, irmãos, muito obrigado. Vamos colocar depois aí nos comentários, aí na descrição do vídeo, vou colocar aí umas recomendações de uns lugares onde tem psicologia gratuita aqui no estado do Ceará, né, vários lugares que tem aí do governo, né, eu vou colocar depois na descrição do vídeo para você ficar atento, ligar e marcar uma consulta caso você esteja passando por crise nessa área. Que Deus abençoe você, a sua vida, que a sua mente, o seu coração, que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito seja curado em nome de Jesus. Amém.